O especial de 20 anos de Hannah Montana finalmente aconteceu no Disney Plus, porém a repercussão nas redes sociais foi muito pouca, ficou limitada mais aos grandes fãs da série e do próprio Disney Channel, acabou não rompendo a bolha. Mas por que será que o especial de certa forma passou essa sensação? E meus amigos, olha nós aqui nesse papinho gostoso, hein? Hoje é papinho gostoso, vou bater um papo com vocês sobre Hannah Montana, sobre o especial da Hannah Montana, que assim, não vamos negar que não teve uma grande repercussão nas redes sociais e pra mim teve alguns problemas esse especial, assim, teve algumas coisas que deixaram o especial um pouco vazio, um pouco aquém, sabe, faltando um pouco de substância. Em compensação, teve muitos momentos que eu amei, principalmente os momentos em que a personalidade da Hannah Montana explodia na tela, sabe, a personalidade da Miley Cyrus, falando sobre como foi a era de ouro da Disney da Hannah Montana, sobre o estacionamento, né, o Disney Legends dela, ela fala sobre isso e ela é muito gente como a gente, então ela fala de um jeito muito humano sobre isso. O momento dela com a mãe foi muito legal, o momento dela com o pai foi muito legal. No entanto, eu vou comentar com vocês durante o vídeo, mas um parecer meu é que eu acho que faltou mesmo a galerona, sabe? Faltou reunir todo mundo sentado ali naquela sala, sabe? E virar uma grande confusão, virar uma grande gritaria, todo mundo falando, rindo. E, pô, você lembra disso aqui? Cara, não sei o que e tal. Ah, agora a gente vai ver um vídeo. Peraí, solta um vídeo, um momento especial. Ou um erro de, sabe, um compilado de erros de gravação delas, pra voltar elas estarem chorando, rindo, lembrando, falando, cara, que loucura que a gente viveu, isso e tal. Acho que ficou faltando um pouco dessa bagunça organizada, sabe? Vou falar sobre isso, vou desenvolver isso. Mas de um modo geral, a sensação é essa, a sensação é que foi muito legal. Eu acho que pros fãs foi muito mais especial do que pra quem não é tão fã. Eu não sou tão fã, mas acompanhei a Hannah Montana, claro, e assisti a Hannah Montana. Não era o meu preferido, mas assistia. Então eu fui assistir o especial exatamente pra ver, pra lembrar como que foi isso. Eu que não sou tão fã, eu me distanciei um pouco. Achei em alguns momentos ali algumas coisas, em alguns aspectos esquisitos, mas outros me tocou, outros me chamou a atenção, sabe? E a gente vai comentar sobre tudo isso agora, porque vamos falar sobre Hannah Montana. Então meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e volta comigo pro set de Hannah Montana. Vamos falar do especial dela de 20 anos. Bora? O especial começa de uma maneira até grandiosa pra mim, sabe? Porque era a própria Hannah Montana dirigindo seu carro, chegando no estúdio. E aí a Miley, ela acende as luzes do estúdio e começa a ver, né? Uau! Oh my gosh, né? Aquela sensação, porque eles reconstruíram o estúdio todinho, a Disney reconstruiu tudo. Só que já começou aqui a coisa meio esquisita, porque ao mesmo tempo que tá tudo ali, pareceu vazio de alguma forma, né? Uma sensação de eco lá dentro, assim. Eu não sei porquê, mas a edição, no meu ver, não conseguiu deixar emocionante cada pedacinho ali, cada coisinha. Eu não vi muito, pelo menos eu não me lembro, né? Porque eu assisti uma vez e já vim trazendo o meu parecer pra vocês, mas assim, um bagulho contemplativo dela assim, ó, sabe? E tipo, mostrando em câmera lenta, ela sentando naquela cadeira e um momento daquela cadeira e tal. Isso porque, olha só, teve o reencontro de Will Smith, um maluco no pedaço, que foi absurdamente emocionante, muito emocionante, eu chorei. Eles, claro que eles tinham um elefante branco na produção de Will Smith, que foi a substituição da Janet Herbert, a tia Vivian. E Will não falou com ela por anos, então houve o reencontro deles dois, que foi muito emocionante também, sabe? Os dois pedindo desculpa um pro outro, por todos esses anos, o Will dizendo que ele foi imaturo na época, depois levando ela no cenário pra ela se juntar ao restante do elenco, né, de Um Maluco no Pedaço, e o jeito que o Will explorou o cenário, o jeito que ele foi recebendo, porque ele foi recebendo um por um dos elementos, né, dos integrantes de Um Maluco no Pedaço, e todo mundo foi. Então a coisa vai crescendo e vai dando aquela emoção. E a Miley, ela ficou sozinha ali, sabe? Eu fiquei pensando assim, que o pessoal ia começar a entrar, entende? A Lily ia entrar, o irmão dela ia entrar, o pai, a mãe, eles acabaram entrando em algum momento, né? Mas assim, eu achei que os personagens iam começar a entrar e ia encher aquele lugar, porque é claro que a Hannah Montana não foi feito só pela Miley Cyrus, ela foi feito por todos eles. E o que a gente gosta nisso é tipo também o especial de Friends, né? É todo mundo sentado compartilhando as memórias de todo mundo. Então, às vezes, muita coisa
que a Lily se lembra, que não foi marcante pra Miley, ela traz e a Miley fala, eu lembro disso e aconteceu isso, e a gente vê essa risada entre eles, e é aí que aquela sensação de nostalgia vai enchendo a gente, a gente vai ficando tipo, ai meu Deus, e dá risada, e aí o irmão dela traz uma lembrança, o pai dela traz uma lembrança, sabe? Às vezes traz um membro da equipe pra conversar ali com eles, alguém da showrunner, da Disney, pra falar sobre como foi, até falaram, né, como foi a seleção da Miley Cyrus pra fazer a Hannah Montana, né, naquele momento em que ele fala que ela era muito inexperiente, ela não era uma atriz, mas ela tinha o lance nela. Ele até fala que ele teve que lutar por ela, né, ele teve que lutar ele teve que fazer as pessoas verem a estrela que ele tava vendo, porque a Miley Cyrus era muito crua, e ela própria também comenta, né, como é que foi, isso aí a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas ela comenta como é que foi o lance dela interagir com a Lily, né, porque a Lily sim era uma atriz profissional e tal, mas a gente vê um pouquinho, mas não é memorável, porque também teve isso no especial. Todos os momentos com outras pessoas, que outras pessoas vieram falar alguma coisa, parece que foi muito corrido, parece que foi muito pontual. A pessoa chegou, falou e foi embora. Não dava tempo da gente curtir uma risada, da gente curtir um olhar, da gente curtir uma contemplação, sabe? A pessoa fazendo assim, sabe? Da gente curtir assim um brilho no olho, aquela memória. Outra coisa também que me pegou é que pra mim todos tinham que ter sido nos cenários, sabe? E quiçá todos juntos. E mais gente também. A minha sensação também de que tava meio vazio tudo foi tomando conta enquanto eu fui assistindo. A sensação de que tá meio vazio, não tá? Talvez os melhores momentos pra mim tenha sido quando ela canta. Nossa, foi incrível. Ela cantando foi um momento pra mim muito, muito, muito incrível, sabe? E eu entendo que pros fãs tenha sido uma coisa fantástica, porque eu recebi mensagem de um fã de Hannah Montana, que é um amigo meu, e ele falou que pra ele foi tudo aquele momento, sabe? Pra ele foi assim, só de ela tá de novo no cenário e tal, por mais que não tenha os outros elementos, né? Então assim, gente, só pra falar pra vocês, tá? Eu não tô falando mal do especial, eu tô falando a sensação que passou pra mim, porque quando a gente é fã, eu entendo que quando a gente é fã, cara, tá tudo, o que der pra gente, a gente tá abraçando, sabe? Eu gosto de Hannah Montana, mas eu sou mais as visões da Raven, eu gostava mais das visões da Raven. Então assim, a Hannah Montana era meio que assim, eu assistia, claro, mas era mais assim, Zack Cody James em ação, gostava mais do que Hannah Montana, mas a Hannah Montana foi um sucesso, né, uma explosão sem igual na Disney. Foi uma coisa que eles não conseguiram dar conta, sabe? Assim, foi realmente uma Miley mania, uma Hannah mania. Mas é isso, essa sensação de vazio foi me passando muito porque eu tava com a expectativa desses outros especiais, né, desses outros Reuniteds que aconteceram. E não foi bem assim que aconteceu aqui. Então, por exemplo, esse momento desse cara falando sobre como a Hannah Montana, como ela foi selecionada pra fazer a Hannah Montana, é muito fofo, mostra a audição dela, mas é muito rápido, é muito papum, falou, pá, aí agradeceu e ele saiu. Então, tipo, parece que ele entrou, falou bem assim, olha, foi desse jeito. Ai, muito legal, obrigado. Ele foi embora, então, eita, peraí. E aí, voltando ao cenário, né, ela observou o cenário, ela falou das leggings, ela abriu a geladeira e tinha lá uma piada, né, uma piada que, se eu não me engano, a tradução que ferrou um pouco essa piada, né, a dublagem que ferrou um pouco essa piada, porque é uma piada que funciona muito pra eles lá, que é alguma coisa que tem a ver com o pote de milho e tal. E foi como eu falei pra vocês, era tipo, ai, só que depois que passa uma sensação de, eita, ué, que coisa, gente. E aí, uma gata fantástica, maravilhosa, chama a Miley pra fora do cenário ali, pra poder começar a conversar com ela, e através dessa conversa, eles vão costurando o especial, né? Então ela vai trazendo um tema, vai falando um negócio, e eles vão costurando. Alguns temas ali, eu também achei meio corrido. Achei meio assim, começou e acabou, e a gente, mas peraí, eu não entendi direito isso. Começou e acabou. Quando ela falou da mãe dela, foi um momento do especial muito legal. Eu gostei. Quando elas entraram no closet e começaram a ver as roupas, porque aí a gente teve essa sensação que eu tô falando pra vocês, que muito provavelmente devia ter tido o programa todo, principalmente já que o restante do elenco não veio pra poder participar também, o tempo todo devia ter muita nostalgia da produção mesmo. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei explicar pra vocês, mas assim, por exemplo, ela foi lá no guarda-roupa e ela puxou a camisa dela, a camisa que ela usou e tal, ela puxou essa roupa, esse vestido que ela não gostava, uma calça que ela falou, odiava essa calça, eu tinha que colocar essa calça sempre. Isso foi muito legal. E depois quando ela sentou pra conversar com a mãe dela, e aí ela chorou porque ela falou, né, sobre a mãe dela,
dela sempre falar pra ela ser autêntica, pra ela ser ela mesma, pra ela nunca se trair. Foram, enfim, conselhos que ela trouxe pra vida dela e foram conselhos que fizeram dela a Hannah Montana, né? E aí, bonitinha, ela chora, né? E a mãe dela acolhe. Ia ser muito legal que a mãe dela tivesse chorado um pouquinho nesse momento. Seria muito legal que ela tivesse chorado pra gente só falar mesmo, oh, meu Deus, as duas chorando, né? Mas ela não chorou. Isso porque, gente, assim, eu não sei nem como é que vocês vão receber esse vídeo, porque, claro, é só a minha opinião. E, como eu disse, eu não tô falando mal, tô falando da impressão que eu tive. Não foi a pior coisa do mundo, mas não teve repercussão o especial dela, não teve repercussão, pelo menos pra mim, na minha bolha, não chegou cortes, nada, sabe? E eu jurei que ia. Eu jurei que ia. Porque eu sigo muita gente que fala de Disney mesmo, que é Disney fã. Então, assim, mas a família da Miley Cyrus em si, né, o pessoal ali, eles tiveram já coisinha, rusga, né, que a mídia já cobriu, né, entre ela e a mãe dela, ela, a irmã dela e a mãe dela, ela e o pai dela. Então, quando a gente vê essa cena onde a Miley chora e a mãe não, automaticamente fica uma coisa meio, nossa, isso não te emociona, sabe? Isso não te pega. Porque a gente não pode julgar, porque a gente não sabe qual era a situação ali do momento, tá? Às vezes elas já estavam gravando há horas, a mãe dela já tava super cansada, então assim, a mãe dela ficou super emocionada com aquilo, só que não chegou a chorar, sabe? Porque, sei lá, às vezes é a filha dela, eu vejo ela sempre, ou estamos bem, ou estamos ficando bem, a gente não sabe, né? Então não dá pra gente julgar. Mas que, para o programa, né, pro show em si, seria muito legal que a mãe dela tivesse chorado? Ah, seria, porque a gente chora junto, né? Eu me emocionei muito com a Miley falando, sabe? A gente dá pra ver, às vezes quando ela começa a falar assim, que ela vira uma garotinha de 11 anos, uma simples garotinha de 11 anos falando ali, mas é uma mulher que teve um momento do especial também que eu achei muito legal, que ela falou sobre a incapacidade que ela teve de acolher a Hannah durante um tempo, mas é porque ela precisou que as pessoas entendessem que ela era a Miley Cyrus. Depois que ela conseguiu absorver a própria identidade, aí ela falou, agora eu absorvo a Hannah pra dentro de mim. Agora eu acolho a Hannah. Agora eu digo, eu sou a Hannah Montana. Não é tipo, eu fiz a Hannah Montana. Não, eu sou a Hannah Montana. E a Miley, ela teve um momento da vida dela muito doido, né? Que foi esse momento dela trabalhar duro pra desvencilhar a imagem dela da Hannah Montana. Então assim, ela fez loucura, sabe? Tem aquele VMA icônico, onde ela apareceu de body, ela dançou de uma maneira sexy com a língua pra fora o tempo todo. Aquilo chocou os Estados Unidos, porque era a Hannah Montana, né? A garotinha perfeita, a garota perfeita. Porque ela tinha realmente esse problema de eu não sou a Hannah Montana. E depois que ela conseguiu a própria identidade, todo mundo falar essa é a Miley Cyrus, e fez a Hannah Montana, agora ela colhe a Hannah Montana pra ela, né? Então isso é muito legal. Isso é muito bacana de ver. E aí tem a última música que ela canta pra todo esse momento de crescimento, em que ela era só uma criança. É uma música inédita, pelo que eu sei, né? É uma música inédita. E foi muito legal, tá? Mas um dos pontos altos pra mim desse especial foi esse closet com a mãe dela, onde elas viram as roupas e reviveram momentos e a Miley chorou. Pra mim foi um dos pontos altos, sabe? Fora o momento dos shows, que assim, ela cantando The Best of Both Worlds, ela cantando The Climb. Você vê, é isso que eu tô falando. Nesses momentos do show, tava lotado, tinha outros fãs, tinha um calor ali, tinha uma coisa de, todo mundo cantando junto e ela ali de Hannah, com o cabelo, com a franja. É isso, entende? Essa mesma sensação do palco do momento do show, que eu acho que faltou em alguns momentos no estúdio, sabe? Essa sensação de, ai, Hannah Montana. Mas também, a gente tem que comentar uma coisa, que foi uma coisa que me chamou a atenção, que a Disney não tinha preparado o especial de Hannah Montana de 20 anos. A Disney não tinha feito nada. Ela foi que começou a soltar na mídia que tava sendo preparada alguma coisa, e os fãs começaram a enlouquecer e falar, pelo amor de Deus, queremos. Então, a Disney foi e correu e arrumou um especial de 20 anos pra ela, entende? Mas não tinha. Ela foi soltando na mídia e por conta das pessoas se manifestarem e ela estar falando que tinha, a Disney teve que se coçar e fazer. Então, eu achei isso uma jogada de mestre, achei isso muito legal. Mas por outro lado também, explica pra mim um pouco essa sensação que o especial tem de não ter sido tão bem arquitetado, de um modo geral, sabe? Tão bem pensado. Porque aí a gente fala sobre os atores que fizeram Hannah Montana. Gente, eu acho muito que devia ter eles o tempo todo ali no palco. E assim, depois a Lily postou e a Lily falou que ela não conseguiu ir na pré-estreia, né? E quando eu vi a pré-estreia, o tapete vermelho, que eu vi todo mundo, ali eu pensei que todo mundo apareceu, porque normalmente eles convidam pra pré-estreia quem tá no especial, né? E assim, de certa forma todo mundo apareceu, mas foi em vídeo da série, eles não foram lá gravar, né? Eu senti falta disso, claro, teve o menino, o Mitchell Russo, o Oliver, ele
teve problema, né? Ele teve problema com a justiça lá, com a polícia e tal. Então ele talvez, muito provavelmente, não apareceria. Mas o restante todo do elenco, eu acho que devia aparecer pra poder estar ali na sala, sabe? Mas foi muito bonitinho também aquele final onde ela deu meio que um tchau ali pro cenário, foi ali fora, tal, olhou. Aquilo foi emocionante, mas é claro que... Imagina, quando Hannah Montana fizer 30 anos que não vai ter alguma coisa, 40 anos que não vai ter alguma coisa. É óbvio que vai ter alguma coisa. Tipo, Um Maluco no Pedaço, que acabou há séculos, reuniu todo mundo, né? Todo mundo muito mais velho, pra poder estar ali celebrando, né? Esse programa aqui. Aqui no Brasil foi um grande marco. Aqui no Brasil, passava no SBT e não tinha como, né? Todo mundo assistia. É óbvio que nós veremos mais vezes esse lance todo da Hannah Montana. Mas foi muito emocionante, foi muito bonitinho naquele final, ela entrando e dando tchau ali, foi muito legal. Aí assim, os convidados. Cara, a Selena Gomez. Eu achei que a Selena, eu não entendi direito a participação dela, mas foi nos moldes que eu comentei. Naquela pegada assim, ela entrou... Ela relembrou uma coisa que a Miley não lembrava, e a Miley reagiu. E ela falou, cara, eu tava azul, eu tava feia nesse dia, e tinha um menino no set, e eu queria, não queria ficar feia por causa dele, que eu tava com vergonha dele e tal. Ela falando da primeira vez, aí ela foi ali no cantinho. Assim, foi muito rápido, né? Ela entrou, ela pôs o chapéu, deram uma risada e saiu. Foi legal a participação dela. Mas, sabe quando... A sensação é essa mais ou menos assim, ó. Sabe quando tem uma gelatina muito gostosa, e aí você come um pedaço dela, e aí só te aguarda, e você sabe que você não vai mais comer? E aí você fala, parece que eu não comi o tanto que eu queria, parece que não tinha um tanto que eu queria. Essa é a minha sensação do especial. Muito legal, muito gostoso. Mas a sensação de que, mas não tem mais? Não tem um pouquinho mais? Que tá uma delícia. Bota um pouco mais pra gente. Vamos botar um pouco mais aqui de coisas? Eu acho que faltou um pouquinho isso. Volto a bater na mesma tecla. Imagina todo mundo na sala e a Selena Gomez entra. Aí aquela gritaria, todo mundo, oh my god, Selena! Aí a Selena ia sentar, ela ia dar risada, ia falar com todo mundo. Você sente um calor, sabe? Um reunited, né? Uma reunião dos amigos ali, sabe? Não fica uma coisa muito solo, tipo, a Miley Cyrus falando sobre Hannah Montana. Não, fica uma coisa assim, o grupo, né? Todo mundo aqui dando risada, olhando. E você, não sei o quê. Não, mentira, você fez isso. Puta que pariu, não acredito. Ai, meu Deus do céu. Vira uma coisa assim, vira uma bagunça. Não tem como segurar, vira uma bagunça. E isso ultrapassa e toca a gente. Então acho que nesse sentido teria sido muito legal. E aí a Chappell Roan entrou, né? Agora o povo não deixa mais ela em paz, né? Que esse lance de, ainda bem que não tinha criança no set. Aí o povo pega, né? O povo cai matando. Mas ela entrou. Aí a participação da Chappell Roan eu não entendi direito. Aí vocês comentem o que foi que vocês acharam. Eu não compreendi muito bem a participação dela. Porque ela entrou pra falar que ela era fã da Hannah Montana, que ela assistia quando ela era pequena. E é isso. Muito obrigado. Eu achei que ela fosse cantar com a Miley, alguma coisa. Que ela fosse cantar alguma música, que fosse ter um número ali entre elas duas, sabe? E aí não teve. Então, a Chappell Roan eu não entendi direito por que ela foi convidada. Se alguém souber por que a Chappell Roan foi convidada, comenta aqui embaixo, que eu vou gostar de saber por que ela foi convidada. Eu não compreendi muito bem por que ela tava ali. Ela foi a única. E aí o pai dela entrou, né? O pai da Miley Cyrus entrou. Ele tá diferente, né? Tá meio diferente. E foi uma conversa até legal, né? Entre eles, assim. Foi bonita. Achei que foi menos emocionante do que com a mãe dela. Mas eu sei que, como eu disse pra vocês, né? Tirando ali o especial e tal, a coisa toda em torno da Hannah Montana, quando leva pra vida pessoal, a gente sabe que teve uns enroscos. A família da Miley, num geral, assim, ela, a mãe dela, o pai dela e as irmãs e tal. Então, mas foi muito legal que ele participou. Foi muito legal que ele participou. Que eles fizeram, né? Que eles refizeram uma ceninha. Pô, aquilo foi... Ai, que fofo. Que fofo. Ai, meu Deus do céu, eu batendo na tecla de novo. Você já imaginou assim, se convida um grupão e eles fazem uma cena? Uma cena boba. Boba e gostosa. Ah, gente. Ia dar um quentinho no coração. Ia dar um quentinho a mais, sabe? Tipo, sei lá. Teve uma coisa com o cara que selecionou ela na Montana, que é até uma história que ele conta que ele chegou a enviar um e-mail falando que um dia eles todos estariam brindando o sucesso da Hannah Montana. E aí ele parabeniza a Miley, porque ele fala, é isso, olha isso. Você fez, você aconteceu. Porque como eu disse, ela não era atriz. Ela foi uma aposta extremamente arriscada. E ele apostou o nome dele na Miley, sabe? E aí, por que eu digo que faltou um pouquinho uma construção narrativa ali do momento? Pareceu uma coisa meio esquisita. Porque aí a Miley, com isso é um grande momento. Isso é uma coisa emocionante, cara. Ela dá um sorriso, agradece, né? E aí ele sai. E aí ele sai. Eu não sei. Comentem vocês. Vocês acham que, nesse ponto, devia ter uma coisa a mais? Porque ele só sai. Ele acaba de falar uma coisa fortíssima. É uma virada. Ninguém acreditava na Miley, ninguém queria ela. Ele falou, eu acredito. Ele enviou um e-mail. Um dia vamos estar celebrando o sucesso de Hannah Montana com a Miley Cyrus. Ela fez, ela transformou, ela conseguiu. Que legal isso. Obrigado.
e aí vai embora. Entende? É nesse ponto que o especial tem muito estofo, tem muita coisa, tem muito conteúdo pra falar aqui. Só que, por exemplo, o momento dela com a entrevistadora, pra mim, me pareceu muito um jogo de perguntas e respostas, assim. Ela perguntava, mas ele respondia, passa pra outra. Ela perguntava, mas ele respondia, passa pra outra. Perguntou, respondeu, passa pra outra. Teve um momento até que desenvolveu mais a dança, né? Que ela fez uma dança no filme, Miley Cyrus, o filme, o Hannah Montana, o filme. E aí veio o coreógrafo, ela relembrou a coreografia, ela ainda lembrava da coreografia. Achei assim, nossa senhora, ela dançando com um salto altíssimo. A Miley é muito doida, né? Eu gosto da personalidade da Miley Cyrus. E aquilo foi muito legal, relembrou esse momento do filme, mas é uns cortes secos, assim, sabe? É um bagulho seco. Sei lá, eu não sei explicar. É muito legal de ver, mas acho que pra quem não é muito fã, completamente fã, não alcança, não toca. Pra quem é muito fã, eu entendo completamente, tá? Putz, coisa linda de viver. Coisa linda de viver. Mas muito porque, gente, esse lance da coreografia do filme, muito porque o filme, ele foi um momento, assim, chegou nisso aqui, ó, vamos lançar um filme, Hannah Montana o filme. E aí, a sensação era que, sei lá, iam separar um bloco ali, uns 20 minutos do especial pra falar sobre o filme. A produção, escalação e tudo mais. Só que foi muito rápido, foi muito focado nessa coreografia, e quando voltou da coreografia pro estúdio, já era outro assunto, completamente diferente. E aí foi tipo, ah, tá, o filme foi então mais o lance da coreografia, legal. Coreografia, legal. Mas é isso, tá bom, então, legal. Aí teve outra coisa que ela falou que eu amei, assim, quando ela relembrou, que ela falou da época de ouro do Disney Channel, que foi essa época exatamente, foi o ápice. Hannah Montana, nas visões da Raven, Zack Code, Gêmeos em Ação, High School Musical, The Cheetah Girls, Jump. Ela falou sobre quando ela foi pra um evento com o Zac Efron e a Vanessa Hudgens, e eles namoravam, e ela se viu ali entrando num carro preto com eles, chegando no evento, e aquilo foi uma loucura, porque ela era Hannah Montana, eles eram Zac Efron e Vanessa Hudgens, né, Troy Bolton e Gabriela Montez, e isso eu gostei muito dessa parte, porque me remeteu a uma memória afetiva que eu tenho, muito gostosa dessa época, exatamente dessa época, 2006, porque eu não tinha net lá em casa, eu nunca tive TV a cabo. Eu fui ter por volta de 2005 ali, e aí teve um mês, não sei se foi junho ou julho, foi no meio do ano assim, que o sinal do Disney Channel abriu lá em casa. E eu tava zapeando a TV a cabo, aí a gente já tinha TV a cabo, mas era o plano básico, tinha a Cartoon Network, etc. E aí eu passei pelo Disney Channel e o sinal tava aberto. E eu falei, meu Deus! E aí eu passei um mês inteiro de sonho com o Disney Channel. Por quê? Eu acordava cedo pra poder ver o Art Attack. Eu voltava da escola e ia assistir a Visões da Raven. O Zapping Zone em si, né? E depois, o Zapping Zone, ele repetia meia-noite, né? Então, se eu perdesse alguma coisa, meia-noite eu assistia de novo. E foi bem nessa época da divulgação de High School Musical, tinha Hannah Montana e tudo. E aí, eu lembro que quando saiu o sinal, foi um chororô tão grande pro meu pai assinar o pacote, que era um pouco mais caro, pra poder ter Disney Channel. E quando ele assinou foi uma alegria gigantesca pra mim, poder ter Disney Channel, poder assistir. Aí nesse pacote eu lembro que também vinha a Premiere, eu era louco pelos filmes que passavam no Premiere, porque eram filmes que ia demorar muito pra passar na TV aberta, muito. Mas já passava no Premiere, no Telecine. Telecine Premium, Telecine Pipoca, não era Premiere, era Telecine. Era Telecine Premium, Telecine Pipoca, alguma coisa assim. Eu amava completamente. Então assim, quando ela falou sobre a época de ouro da Disney, me remeteu muito isso. Essa era uma época, assim, olha, eu vou falar pra vocês. Era uma época de Disney Channel, era uma época de Orkut, de MSN. Ai, meu Deus, me dá até um negócio. Porque eu peguei essa época dos anos 2000, eu fui completamente anos 2000 nessa época, tá? Eu tinha adesivo no vidro do quarto, enfim, gente, não é sobre mim, né? É sobre Hannah Montana, mas foi legal esse momento e tá sendo legal compartilhar com vocês que, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, eu lembro na época, quando tinha Disney Channel lá em casa. Outra coisa que eu amei no especial foi quando ela falou sobre o Disney Legends, que ela é uma Disney Legend, uma lenda da Disney, e que ela tem uma vaga especial no estacionamento. Ela é muito gente como a gente, né? A Miley Cyrus, ela é muito normal, assim. Então ela falando que quando ela vai fazer um evento na Disney, pra Disney, e ela estaciona numa vaga Disney Legends, ela fala, isso é muito grande. Isso é muito forte. Olha, é a Disney. E você é reconhecida como uma lenda da Disney. Ela é tão nova, ela é tão jovem. E aí ela tira a foto na vaga e manda pros amigos dela falando, vocês vê bem, tá? Que vocês não estão falando com qualquer uma não, entendeu? Eu sou uma Disney Legends. Vocês se cocem, porque, meu amor, se eu ficar virada aqui, vocês não são amiga de qualquer pessoa não. E eu acho isso incrível. Ela falando sobre isso no especial pra mim foi tipo, eu dei muita risada, porque é a cara dela mesmo fazer isso, sabe? Faz bem
parte da personalidade dela zoar com isso. Eu acho que a Miley Cyrus, ela é uma mulher da hora, ela é uma garota da hora, assim, tipo, uma amiga legal. Eu acho que ela é doida, assim, que ela é divertida, que ela, sabe, se joga. Não tem preguiça de viver, sabe? Enfim, eu amei. Eu gostei muito dessa parte. No fim das contas, amigos, foi isso. Eu acho que os grandes momentos ápices do especial foi quando ela foi pro closet com a mãe mesmo, né, como eu comentei, e o momento dela com o pai, que apesar de ter sido esquisito, foi muito fofo, eles lendo, o roteiro foi muito fofo, a conversa, no começo um pouco acanhado, depois ficou bem gostoso, mas só que assim, foram os únicos 2 momentos que pra mim teve tempo de respiro, tempo da gente se emocionar, sabe, tempo de silêncio, de contemplação, os únicos 2 momentos, o restante foi muito corrido. Num contexto geral, eu acho que faltou bagunça nesse especial, sabe, essa bagunça que falaria muito com a personalidade da Miley Cyrus. Gritaria, sabe? Não bagunça desorganizada, mas assim, gritaria, gentarada no cenário, sabe? Confusão, momentos deles assistirem juntos uma cena e relembrarem como foi gravar aquela cena, mas todos eles ali, na bagunça, sabe? Momento pra silêncio, sabe? Momento de olhares entre eles, momento de reflexão, sabe? Sobre coisas que aconteceram antes ou depois, sabe? Eu não sei, assim, pra mim, como eu disse, faltou talvez uma baguncinha gostosa, que eu tenho certeza que vem aí, porque Hannah Montana é um grande marco, tá? A nossa geração é uma geração muito nostálgica, apesar das coisas terem acontecido há poucos anos, a gente foi falar, né? Ah, meu Deus, não, parece que não faz muito tempo, mas a nossa geração, ela já é muito nostálgica, ela ama nostalgia, então eu acho que vai ser muito legal viver isso daqui uns anos, porque eu acho que ainda vem aí um grande especial Hannah Montana, desse jeito que eu falei, sabe? Com todo mundo sentado num sofá, dando risada e lembrando e trazendo momentos, vídeos, sabe? Quem sabe daqui 10 anos? Eu creio, tá? Eu acredito. Meu canal, se Deus quiser, vai estar no ar. Nossa Senhora da Aparecida, sim. E eu vou recuperar esse vídeo aqui e eu vou falar, olha, há 10 anos atrás eu falando que dali 10 anos teria um especial bem desse jeitinho que eu falei, bagunçado, gritaria, confusão, olha aí. Mas de modo geral é isso. Eu entendi por que o especial não teve uma grande repercussão nas redes sociais. No fim das contas, ele não tem um corte simples de, sei lá, 2 minutos, 2 minutos e meio, como aconteceu com o especial do Will Smith ou de Friends, onde você joga e aquilo fala, aquilo comunica, sabe? Ele foi muito picotado e teve só 2 momentos mais marcantes, mas mesmo nesses momentos marcantes, tudo pareceu que exigia que você assistisse o especial como um todo, entende? E é isso, eu quero saber de vocês, como vocês acharam? Vocês gostaram do especial da Hannah Montana? Acharam que foi divertido? Comenta aí que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.